Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe seu lar, sua casa. A gente vai compartilhar a palavra do Senhor hoje. O texto que a gente vai meditar fica em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57. Mas antes da gente fazer a leitura, vamos estar separando um tempo de oração para que os nossos corações venham ser terra boa para a palavra de Deus, para que venha ser terra onde venha essa semente da palavra, venha dar frutos. Pai, obrigado por todos os louvores que o Senhor nos permitiu cantar, por cada adoração. Obrigado por cada irmão, ó Pai, que se disponibilizou a estar assistindo, sedento, ó Pai, de te adorar, de ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Pai, continue com o teu Espírito Santo atuando nos nossos corações, para que a gente compreenda a tua palavra, para que essa palavra, que é semente boa, venha ser caída e plantada no nosso coração, para que a gente viva frutos dignos do teu Espírito Santo, Pai. É essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, já desde semana passada, eu tenho conversado com algumas pessoas e essas conversas com algumas pessoas, com alguns amigos, trouxe essa reflexão que eu vou trazer e compartilhar com os irmãos essa noite. E eu queria falar com os irmãos sobre sentimentos que nos paralisam. A boa nova de Jesus é o anúncio do reino dos céus. E esse anúncio desse reino dos céus, ele é seguido de uma consciência de aceitação. Então a gente entende que Jesus ele nos chama, ele anuncia o reino dos céus, e é necessário que cada um de nós conscientemente aceitamos segui-lo. Porém, esse convite de Jesus, ele também é um convite que requer de nós uma continuidade. Ele não é simplesmente um ato, um momento, mas ele requer de todos nós uma sequência. Jesus, ele fala que aquele que ouvir as minhas palavras, eles devem me seguir. Isso requer de nós atitudes constantes. Mas não são poucas as vezes que alguns sentimentos nos paralisam. Paralisam essa aceitação, paralisam a nossa caminhada no reino, sentimentos que nos impedem de caminhar, sentimentos que nos desviam do caminho. E eu tenho ultimamente conversado com muitas pessoas que têm paralisado a sua caminhada no reino, justamente porque deram ouvido a sentimentos ou estão sendo frutos de sentimentos arraigados no seu coração que os impede de seguir o caminho do discipulado. Esse texto de Lucas, no capítulo 9, ele vai retratar uma realidade de Jesus, ele vai falar do quão difícil é seguir Jesus, de tão grande é o desafio de todos nós a seguir a Jesus, a esse chamado, ao chamado de discipulado, mas ele vai trazer também alguns elementos que podem ser os elementos, sentimentos que têm te dificultado caminhar, sentimentos que têm feito com que você tenha paralisado. E a reflexão é justamente que hoje você consiga observar na tua caminhada que sentimentos são esses que têm paralisado a tua caminhada no reino, que têm te impedido de crescer no reino, que têm te impedido, têm furtado de você a oportunidade de viver um relacionamento com mais intimidade com Jesus Cristo. O texto no capítulo 9 vai dizer que Jesus ele caminha e uma grande multidão o acompanha. Jesus, ele é assim, ele ensina sobre o reino dos céus e as pessoas se interessam por essa mensagem. O texto vai dizer que essa multidão curiosa, essa multidão que quer conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, essa multidão ela o segue. Em todos os lugares que Jesus ele vai, Jesus ele está sendo acompanhado por essa grande multidão. Jesus, um pouco antes, ele entra em Samaria e ali ele não é recebido pelos samaritanos.
Esse texto do capítulo 9 de Lucas, Jesus está a caminho de Jerusalém. Então, é o início da crucificação de Cristo, é o caminho que o leva para o cumprimento da sua missão. E Jesus, ele vai ser objetivo. Jesus aqui, ele vai falar com os seus discípulos a respeito do discipulado. O verso 57 diz: enquanto andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. A outro disse Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. A você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou te seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto de seguir o reino dos céus. Esse texto é um encontro de Jesus com seus discípulos, é um aprofundamento da palavra de Jesus aos seus discípulos a respeito de quão difícil ou quais são as características essenciais para o discípulo, ou para aquele que quer seguir Jesus. Mas ele também retrata de alguns sentimentos desses personagens, que são sentimentos que o impedem de segui-lo imediatamente. E o primeiro sentimento que eu vejo aqui é o sentimento do apego às coisas, do apego às pessoas. Vivemos numa época que estamos aprisionados a muitas demandas. Dentro de muitas dessas conversas com amigos e amigas que paralisam a sua caminhada, um dos grandes sentimentos é o sentimento do apego. Pessoas ocupadas demais, pessoas que estão apegadas demais, muitas delas escravizadas por uma vida de corrida, de busca, de tentativa de sucesso. As pessoas que ficam nessa correria do dia a dia e se apegam às coisas e às pessoas. E esse sentimento de conquista, de apego, tem sido um sentimento que tem paralisado a caminhada de muitas pessoas. E a primeira consciência do chamado do discípulo é justamente esse enfrentamento a essas demandas da vida. No mundo, a gente vive uma espécie de que é necessário que a gente tenha garantias. Nós nos arriscamos aonde encontramos garantias. O que Jesus ele fala para esses discípulos, quando ele fala e faz a comparação com as raposas e com as aves, é que o reino dos céus, ele é um reino que não tem garantias de coisas materiais, mas se a gente vive numa realidade de apego, nós queremos garantia. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ver que a experiência do chamado de Deus é uma experiência, a confiança naquele que chama. É assim com Abraão, a experiência de que Deus o apresenta e convoca para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar onde Deus ainda iria o mostrar. Essa seria também a experiência do jovem rico. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Esse chamado de Jesus, esse chamado ao discipulado, requer desapego e confiança. Requer que cada um de nós tomamos consciência de que esses sentimentos de apego às coisas, às pessoas, podem sim paralisar a nossa caminhada. Pode ser que a gente viva a espiritualidade paralisada, pode ser que o nosso relacionamento com Deus esteja paralisado, porque nós estamos apegados demais às coisas. É como esse jovem rico, interessado demais em conhecer sobre Jesus,
interessado demais em saber mais sobre as experiências do reino, sobre o reino dos céus, sobre salvação, mas apegado demais aos bens materiais. Uma caminhada, um interesse certo, mas subtraído, paralisado, porque esse jovem é um jovem que está apegado aos seus bens, à sua fortuna. Com cada um da gente também pode acontecer isso. As nossas caminhadas e os nossos avanços no reino, muitas das vezes estão sendo paralisados, porque nós estamos apegados demais em coisas que não nos levam para Deus. Ocupado demais com coisas que não criam em nós um relacionamento, um aspecto de intimidade, um aspecto de conexão com o reino, com as coisas de Deus. Pode ser que a tua caminhada, ela esteja sendo subtraída de um relacionamento vivo com o Espírito Santo, porque você ainda está vivendo o sentimento de desapego. E talvez esse seja o teu desafio, romper com esse sentimento de apego às coisas, apego às pessoas. Jesus diz para os seus discípulos: as aves e as raposas têm garantia, mas aqueles que decidem me seguir precisam entender que as garantias do reino, ela é a garantia de eternidade, de acompanhamento, é confiança naquele que nos chama. Um segundo sentimento que o texto ele traz, que pode ser um sentimento que nos paralisa, é o sentimento de procrastinação. O texto vai dizer que o segundo homem, o primeiro ele se mostra pulsante em seguir Jesus, ele fala, eu quero te seguir, Jesus. O segundo personagem desse texto, ele é alguém que é alvo do próprio Cristo. Jesus o chama. E a resposta desse homem é: deixe-me sepultar primeiro o meu pai. Deixar para amanhã. O chamado de Jesus para os seus discípulos requer prioridade em aceitá-lo. Essa é a experiência dos seus discípulos. Quando a gente lê Marcos, no capítulo 1, no verso 16, interessante que Jesus ele caminha anunciando o reino dos céus, e logo o texto vai dizer lá em Marcos 1, no verso 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus está próximo, arrependa-se e creiam nas boas novas. Andando à beira-mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse-me: siga-me, eu os farei pescadores de homens. E o texto, no verso 18, diz que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O problema é que a gente vive sentimentos constantes de deixar aquilo que nós temos que fazer para o reino dos céus para depois. Não é possível que uma caminhada no reino, ela avance, ela cresça, se aquilo que você tem que fazer para o reino, você deixa para depois, você deixa para amanhã, você não coloca como prioridade. Requer que todos nós assumamos uma postura de dar prioridade ao reino dos céus. E esse sentimento de deixar para depois, me envolver depois, agora não, hoje não, estou cansado demais, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, no próximo eu me comprometo, no que vem eu estou junto, faz com que as pessoas paralisem a sua caminhada no reino. Essa é a experiência de Zaqueu, quando Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Em Lucas 19, no verso 5 e 6, diz que quando Jesus olha para Zaqueu em cima de uma árvore, Jesus o convida e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou à sua casa. E o texto diz que imediatamente Zaqueu desce. A urgência da convocação de Jesus sobrepõe as nossas demandas da vida. A urgência da convocação de Jesus tem que sobressair a todas as nossas demandas de vida, porque se não é assim,
nós estamos paralisando a nossa caminhada. A resposta de Jesus àquele homem não é um impedimento dele não sepultar o seu pai. Não é um impedimento dele cumprir o 4º mandamento de honrar pai e mãe. Porque justamente naquela época, dentro daquele contexto, era importante sim, ou era melhor que um homem cuidasse da sua família do que fosse um próprio cumpridor da lei. O que Jesus ele queria dizer para aquele jovem e ensinar para os seus discípulos é que existe uma prioridade no chamado de Jesus. Existe algo que a gente precisa entender, que é necessário seguir a Cristo. Essa é a prioridade do discípulo. E Jesus deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus ele está definindo aqui não é aquilo que o homem deve fazer ou não. O que Jesus define aqui é a prioridade do discípulo. Esse é um dos grandes desafios da nossa caminhada hoje. É justamente na caminhada a gente ter sabedoria de entender e definir o que realmente é prioritário para o discípulo de Cristo. Porque abrimos mão, muitas das vezes, de fazer a vontade de Deus, porque não compreendemos as prioridades que precisamos. Jesus ensina aos seus discípulos: buscai em primeiro o reino de Deus, buscai a sua justiça, e que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nessas conversas que eu tenho e que tenho tido, eu tenho observado que as pessoas têm parado nesse ponto. As pessoas têm deixado para depois. As pessoas têm a oportunidade de se envolver, mas não se envolvem. As pessoas têm a oportunidade de doar, mas não doam. As pessoas têm a oportunidade de servir, mas não servem. Porque olham para o hoje e sempre olhando para o amanhã também, percebe que existe a disponibilidade de ser amanhã. Mas o que Jesus ele está trazendo como prioridade do discípulo é reconhecer nesse chamado a obediência do reino. Seguir a Jesus, seguir ao seu chamado. É necessário que o discípulo compreenda que a obediência ao chamado de Jesus é necessário ser definida pelas nossas prioridades. Pode ser que a tua caminhada no reino esteja paralisada, porque tu tem priorizado coisa demais que não tem a ver com Deus. Pode ser que Deus ele esteja dentro de muitas coisas que você tem escolhido, mas não seja a prioridade da sua vida. Pode ser que você queira primeiro fazer muitas outras coisas, conquistar muitas outras coisas, casar, ter família, ter um bom emprego, uma carreira, se formar. Pode ser que você esteja interessado em conquistar muitas outras coisas antes de se relacionar e de buscar um reino de Deus em primeiro lugar. O que Jesus ele ensina nesse texto é que sentimentos que nos paralisam, fazendo com que a gente deixe o reino de Deus em segundo lugar, são sentimentos que paralisam a nossa caminhada. E se Jesus ele nos chama, pode ser que nós estamos negando esse chamado de Cristo, porque temos dado prioridade a muitas outras coisas, a não ser o reino dos céus. Por fim, o terceiro sentimento que o texto traz para a gente é um sentimento de apego ao passado. O texto vai dizer que aquele que põe a mão no arado, esse não deve olhar para trás. Não se pode desviar daquilo que é essencial. O manejo do arado naquela região era uma tarefa difícil, não era fácil, que não permitia para aqueles que estavam no arado nenhum tipo de distração. Assim também é o reino de Deus. Exige uma atitude firme e corajosa, de desprendimento, até das nossas próprias estruturas.
familiar. O que Jesus está falando para esse jovem ou para esse personagem é que ele precisa entender que durante ou no momento que você ouve o chamado de Jesus, você precisa prontamente aceitá-lo. O texto vai dizer que esse homem falou: eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu voltar lá atrás e me despedir dos meus pais, dos meus parentes. Com a gente também não é diferente. Na nossa caminhada também não é diferente. Não são poucas as vezes que a gente tem recuado na nossa caminhada. Não tem poucas as vezes que a gente tem olhado para trás. Não são poucas as vezes que a gente tem dado passos para trás. A gente caminha, e chega um determinado momento, num ponto de decisão, onde a gente precisa criar uma ruptura e a gente simplesmente volta. A gente quer recuar, a gente quer novamente voltar, nos despedir, falar com os nossos parentes, com os nossos familiares. Essa é a experiência da mulher adúltera em João, no capítulo 8, no verso 11. Jesus, diante daquela mulher e dos seus acusadores, ele falou: existe um caminho, que é o caminho do reino dos céus, que é necessário que você vá adiante e deixe para trás todos os teus velhos hábitos. E Jesus diz: vá e não peques mais. Se existe aqui uma comunidade, um ciclo religioso que te condena, o reino dos céus quer criar uma ruptura na tua existência e dizer para você: vá e não peques mais, vá adiante, não retroceda, continue caminhando, esqueça do teu passado, avance, porque existe no chamado de Jesus uma relação com a cruz e com a eternidade. Existe no convite de Cristo em segui-lo um avanço ao futuro. Essa é a experiência do homem no tanque de Betesda, em João, no capítulo 5, a partir do verso 8 e do verso 9. Jesus, ele falou: eu sei que você está tanto tempo aqui esperando uma cura, eu sei que você está esperando uma solução para o seu problema, então eu vou te dizer: levanta, pega a tua cama e anda. Sai desse, rompe com esse teu momento, rompe com esse teu estado, não seja mais a mesma pessoa, não haja do mesmo jeito, levanta e anda. E o texto diz que imediatamente aquele homem, ou naquele mesmo instante, o homem foi curado, pegou a sua cama e começou a andar. Os nossos sentimentos de apego ao nosso passado, muitas das vezes nos paralisa. Não permite tu compreender que Jesus, ele te perdoou. Não permite você compreender que Jesus, ele quer que você avance. Não permite fazer com que você entenda que Jesus tem vida eterna para você, tem promessa de eternidade para a tua vida, e você paralisado, no sentimento de apego ao passado, vivendo escravizado a um passado que te condenou, sendo que Jesus, ele quer te libertar, te dar salvação, te colocar em movimento. O chamado de Jesus aos discípulos é um chamado de continuidade, de caminhada, de avanço. Não é um chamado de paralisia, de prostração, de deixar para depois. Não é um sentimento, não é um chamado que faz com que a gente não consiga compreender as nossas prioridades no reino. A boa nova do reino dos céus é um anúncio de um Cristo que nos chama a segui-lo. A boa nova no reino dos céus é uma convocação do próprio Deus a você e a mim, a continuar avançando na vida, a não estar paralisado por sentimentos, apegados às coisas, apegados a pessoas, viciados em ciclos, em ambientes. Jesus, ele quer te libertar, ele quer te dar vida e vida eterna. Jesus, ele não quer que esse chamado, ele seja subtraído, furtado de você a oportunidade de viver relacionamento bom com Deus.
Porque você está apegado a um passado que sempre te escravizou, apegado às tuas consciências que não te permite dar prioridade ao reino de Deus, fazendo com que você viva caminhada no reino, protelando para amanhã aquilo que você sabe que Deus te pediu hoje. Você deixa de viver relacionamento com Deus, porque é amanhã que você vai começar, é no próximo culto que você vai se envolver, é na própria abraço que você vai, é na própria próxima campanha que você vai dar seu quilo. Você está sempre colocando para depois, para fora do hoje, para fora do agora, essa responsabilidade de ouvir o chamado de Deus e aceitá-lo prontamente. Por isso que Jesus, ele vai dizer o quão difícil é para que os discípulos compreendam, se libertem desses sentimentos e continuem avançando. Eu vejo pessoas boas demais, que se entregaram, tiveram um relacionamento com Deus, paralisados na sua caminhada, porque tem priorizado coisas que não são o reino de Deus. E quando você fala, meu amigo, você precisa entender que na tua escolha, você está escolhendo algo que não é o reino de Deus. E as pessoas se iludem e dizem, não é o momento, não é bem assim. E Jesus, ele está falando, é necessário que você compreenda que você precisa priorizar o reino dos céus. A palavra aqui, para aqueles que são discípulos, é de encorajamento, mas é uma palavra que tira da gente, ou requer de todos nós, coragem. Coragem de permitir, trazer a consciência e a realidade, a gente ter verdade em nós, de reconhecer as nossas paralisias. E falar, Jesus, eu sei que eu tenho parado, eu sei que eu poderia estar caminhando, mas não caminho, porque eu ainda estou apegado a coisas que não são coisas do teu reino, e por isso eu estou paralisado na minha caminhada. Reconhecer que você pode estar paralisado, porque você tem deixado para amanhã tudo aquilo que Deus tem te pedido para hoje. É pouco envolvimento, é a oração que tu não faz, é a intercessão que você não fez, é a leitura da Bíblia que você está deixando para amanhã. Amanhã é o começo, ano que vem, num próximo momento, você está adiando esse encontro, adiando esse crescimento, esse encontro com o Espírito Santo de Deus, porque você tem deixado para amanhã. Você tem falado como, deixa eu ir primeiro. Essa palavra de diante de Cristo é uma palavra que revela realmente as nossas prioridades. Deixa-me primeiro, Senhor, conquistar o meu sucesso, a minha formação. Deixa-me primeiro resolver as questões da minha família, do meu relacionamento. Deixa-me primeiro me resolver profissionalmente, para que depois eu ouça esse chamado e eu te siga. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha ministrar no seu coração, no meu coração, no coração de todos aqueles que ainda hão de ouvir essa palavra, e sejam encorajados adiante desses sentimentos que tentam nos paralisar, fazer com que a gente possa ser liberto, porque tem promessa de vida eterna, e vida eterna no agora, vida eterna para hoje. Pai, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, porque reconhecemos que paramos, reconhecemos que não são poucas as vezes que diante do Teu chamado dizemos sim, reconhecemos que somos como o primeiro personagem, que diante do Senhor soltamos e falamos, vamos te seguir para onde queres que for, mas que na prática, no dia a dia, na interação com as realidades, no convívio existencial, a gente tem tido sentimento que tem nos paralisado. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Que o Senhor nos liberte de sentimentos que nos paralisam, que tiram de nós a oportunidade de crescer no Senhor, de experimentar um relacionamento com o Senhor, porque estamos apegados demais às coisas que não são do Teu reino.
temos priorizado demais aquilo que não tem a ver com o teu reino. Estamos apegados demais aos nossos passados, ó Pai. Que teu Espírito Santo ministre em cada coração, traga consciência, traga libertação, para que cada um possa experimentar a beleza de poder caminhar contigo no agora, dentro dessa existência, com tantas as demandas e dificuldades que cada um aqui vive, mas que possam experimentar do Senhor uma caminhada contínua, sem paralisia, ó Pai. Abençoe cada irmão, abençoe cada um que tem ouvido a Tua palavra, tem colocado o seu coração pronto, ó Pai, a ser modificado, a ser transformado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém.